Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a gente vai dar início a uma sequência de vídeos falando sobre teste de hipótese com o uso do valor P, né? Que é um conceito já estabelecido, já ensinado para vocês, que a gente vai agora consolidar diante de várias aplicações, tá? Então, eu estou organizando, né, apresentando uma sequência de vídeos é, de aplicações com valor P. Então, no caso, eu tenho alguns exemplos, tá? Um exemplo 2 que a gente vai tratar o teste de hipótese bilateral, que até então a gente não viu. Um exemplo de teste de hipótese bilateral, a gente só viu unilateral, tá? A gente viu unilateral a direito usando o valor P. E agora a gente vai trabalhar com bilateral, que é o próximo exemplo desse vídeo. Exemplo 3 é o problema do combate à violência. É um teste de hipótese para proporção populacional, a probabilidade de sucesso. Tá? Então, como trabalhar um teste de hipótese para proporção, né, usando o valor P. Exemplo 4 é um problema das receitas municipais. Tá? Também é um teste de hipótese, agora para a média, só que no caso em que a variância populacional é desconhecida. Até então a gente trabalhou teste para a média quando a variância populacional era conhecida. E no exemplo 4 a gente vai ver, inclusive, que a gente vai trabalhar com um teste de hipótese, uma estatística de teste que é a t-student, que é similar a intervalo de confiança para a média quando a variância populacional é desconhecida. Que no caso a gente estima a variância populacional através da variância amostral. E aí a gente não tem mais uma distribuição normal para a média amostral padronizada, e sim uma distribuição t-student, no caso com n-1 grau de liberdade. Aí tem um exercício que eu vou deixar ao final nesse slide, tá? E a gente conclui esta apresentação. Ok. Então, vejamos. O teste de hipótese bilateral para usar o valor P. O problema é o seguinte. Suponha que exista uma variável aleatória x associada a uma característica populacional que possa ser admitido ter distribuição normal. Tá? Então, a nossa população tem uma característica que pode ser representada por essa distribuição normal, com variância 36. Então, a variância populacional, nesse caso, por esse contexto, ela é conhecida. Dessa população, toma-se uma amostra de tamanho 16, obtendo-se x barra 43. Tá? Então, em média, tá, a característica é igual a 43 na amostra, né? É a média amostral, observada já, é uma estimativa pontual. Alguém afirma que o valor médio da característica populacional é igual a 45. Ok? Então, é um μ0, né? A média populacional supostamente conhecida, né? Uma hipótese sobre esse parâmetro média populacional igual a 45. Então, existe evidência estatística que confirma a afirmação sobre o valor médio populacional, ou seja, é razoável dizer que a média é igual a 45? Considere sua decisão a partir do valor P e diga para quais níveis de significância você pode concluir pela rejeição de H0, se é que a gente possa realmente rejeitar, né? Resolver esse problema a partir de cálculos manuais e usando o R de forma passo a passo, os cálculos passo a passo, e usando a função específica, ok? Então é isso que a gente vai tratar agora para resolver esse problema, ok? Então, o problema em questão, tá? Ele pede para testar uma hipótese sobre o parâmetro média, tá? Média populacional. Então, o H0 é que a verdadeira média, μ, seja igual a 45, que é a suspeita de que a média populacional é igual a 45. Contra uma hipótese alternativa, pelo contexto, tá? Vamos voltar aqui. Alguém afirma que o valor médio da característica populacional é igual a 45. Então, lendo e compreendendo esse problema, a gente percebe que o teste é do tipo bilateral. Porque é igual a 45, uma contra-alternativa seria dizer que é diferente.
ou é menor do que 45 ou é maior do que 45. Seria a negação do igual a 45. Tá? Ou é menor ou é maior, então é diferente. Tá? Então a gente está diante de um teste de hipótese bilateral. Então a verdadeira média, ao invés de ser igual a 45, ela é diferente de 45. Lendo o problema, ele diz que a população é representada por uma variável aleatória x que tem distribuição normal. Então a população é distribuição normal, com variância 36. Então a gente observa que 36 é uma variância populacional conhecida. Então, nestas condições, a gente vai trabalhar com uma estatística de teste que é o quê? Para fazer inferência sobre a média populacional é a média amostral, x barra, tá? Que, como a população é normal, tá? Então, na amostra, ela é exatamente normal também. Não precisa aplicar teorema central do limite para tamanho de amostra suficientemente grande. Porque se a população é normal, a média amostral é de forma exata, a distribuição dela é de forma exata, também normal. Agora, com que média? Tá? Será a média sobre H0, tá? Supondo que a hipótese nula é verdadeira, então a média é igual a 45. Então, x barra tem distribuição normal com média 45. E desvio padrão, tá? Da média amostral, desvio padrão da média amostral, que é o que? É o erro padrão de x barra, tá? Só que desvio padrão não é a notação que a gente utiliza aqui para representar os parâmetros da normal. A gente utiliza a variância. Ora, mas se o desvio padrão, que é dado pelo erro padrão da média amostral, é o desvio padrão da média amostral, a gente chama de erro padrão da média amostral x barra, então a gente anota aqui com variância, né, ao quadrado. Tá? Então, o que acontece? Mas quem é o erro padrão de x barra? Erro padrão de x barra isso aqui na verdade é o sigma 2 sobre n, né? X barra tem distribuição μ0, normal com média μ0, e variância sigma 2 sobre n. Esse é o erro padrão ao quadrado, sigma 2 sobre n. Então o erro padrão, a raiz de sigma 2 sobre n, é sigma sobre raiz de n. Esse é o erro padrão da média amostral. Tá? Então isso tudo a gente deve saber, tá? Em termos teóricos, né? A média amostral tem distribuição normal com média μ0, tá? Que é a média sobre H0, que é o 45. E variância sigma 2 sobre n, a variância da população sobre o tamanho da amostra n, que a gente chama de erro padrão de x barra ao quadrado. E quem é o erro padrão de x barra? É o desvio padrão da média amostral. Então, erro padrão da média amostral é sigma sobre a raiz de n. Tá? Então, já calculando esse erro padrão, tá? Vamos calcular quem é sigma, é o desvio padrão da população. Ó, se a variância, tá? A variância é 36 na população, o desvio padrão é a raiz de 36, que é 6. Né? Então, isso é 6 sobre raiz de n. O problema diz que foi retirada uma amostra tamanho 16. Né? Então, raiz de 16 é 4. Né? Vamos colocar aqui. Então, isso aqui é igual 6 dividido por 4, que é 1,5. Né? Se fosse 6 dividido por 2, daria 3, por 4 é 1,5. Então, esse é o erro padrão. Tá? O erro padrão da média amostral para esse problema. Bom, então essa é a estatística de teste. Tá? A gente vai trabalhar usando os cálculos necessários para calcular o valor P. A gente vai usar a estatística de teste média amostral. Com quais parâmetros? μ0 e variância sigma 2 sobre n.
de onde a gente tira o desvio padrão, sendo sigma sobre RGN, que é 1,5. Então aqui é 45 e variância 1,5 ao quadrado, né? Ok, então vamos analisar como é que a gente vai tratar esse teste bilateral para poder calcular o valor P, tá? Então vejamos aqui. Então, a ideia é a seguinte: como a gente vai trabalhar com uma distribuição normal, então é natural a gente fazer um gráfico aqui, uma figura representando a distribuição normal, tá? Então, a hipótese nula é que a verdadeira média seja igual a 45. Acontece que, pelo problema, tá, a gente observa que, obtendo-se x barra igual a 43. A média amostral observada foi 43. Então, 43 é um número aqui à esquerda. Eu não sei exatamente o quão distante ele é, mas eu vou colocar aqui à esquerda, 43. Tá? E o valor P, como a média observada está à esquerda da média sobre H0, então o valor mais extremo do que o observado é a partir deste valor para menos infinito. Então é um valor à esquerda, né? Um valor à esquerda do 43. Isso é um valor mais extremo do que o observado. O observado, esse x barra aqui, é o x barra, eu gosto de chamar x barra observado. Tá? E aí o valor P, ele vai calcular, tá, a probabilidade de observar um valor mais extremo do que o observado. O mais extremo é do 43 para menos infinito, e calcula a probabilidade que vai ser dada por essa área aqui. Tá? Essa área vai ser a probabilidade de observar um valor mais extremo do que observado, dado que H0 é verdadeiro, sob a hipótese que a verdadeira média é 45. Então a ideia é, será que esse 43 aqui ocorre com uma probabilidade grande? Se ocorrer com uma probabilidade grande, é porque esse 43 está bem próximo ainda de 45 e é mais razoável dizer que a verdadeira média é 45. Agora, se esse 43 ocorre de maneira rara com essa probabilidade, com essa área pequena, então, e dado que a verdadeira média é 45, né? Então, ou esse 43 ocorreu de forma de maneira rara, porque eventos com probabilidades pequenas aqui nessa área sendo pequena, então valores menores do que 43 ou seriam eventos raros, dado que vem de uma população com média 45, ou é mais razoável, se for muito pequeno, é mais razoável tomar a decisão de que a verdadeira média é menor do que 45. Né? Então, se é menor do que 45, é diferente de 45. Tá? Então, essa é a ideia do valor P. Valor P grande, probabilidade alta, é uma probabilidade do acaso grande. Ocorreu um valor 43 menor do que 45, uma probabilidade alta, e foi do acaso, né? Porque a amostra é aleatória, então 43 foi abaixo de 45, devido ao acaso com uma grande probabilidade. Aí seria um valor P alto. Agora, valor P pequeno dá a ideia de que ou o evento é raro, dado que a verdadeira média é 45, ou é um evento que realmente vem de uma população cuja média não é 45, e sim menor do que 45. Então, o alfa chapéu é o valor P. Tá? Essa área, essa probabilidade é o valor P. Ok? E a gente vai calcular essa probabilidade. Tá? Bom, a gente viu que para calcular uma probabilidade a gente vai usar a estatística de teste. Que estatística de teste? A média amostral tem distribuição normal, com que média? 45, e com que variância? 1,5 ao quadrado, que é o erro padrão x barra, que é 1,5 ao quadrado. Tá? Então a gente padroniza, né? Calcular a probabilidade normal, a gente padroniza para poder usar uma tabela, né? E tomar a decisão de acordo com o valor P obtido. Tá? Então, em termos de ilustração,
o valor P é essa área que a gente vai calcular a partir de agora. Tá? Então, vamos calcular o valor P. Tá? Como eu estou trabalhando com um teste bilateral, o valor P que eu vou trabalhar vai ser um alfa chapéu sobre 2. Tá? Porque eu estou trabalhando essa área aqui, na verdade, é apenas um lado considerado para um teste bilateral. É só uma cauda. Então, na verdade, é a metade de outra parte, que aqui seria alfa chapéu sobre 2. Tá? Essa área aqui, essa probabilidade é igual a essa probabilidade da esquerda. Então, a gente vai trabalhar com valor P, propriamente dito, dividido por 2, porque a gente está tratando de uma cauda inferior, a probabilidade na cauda inferior. Então, isso é igual a essa cauda inferior, alfa chapéu sobre 2, valor P sobre 2, é igual a probabilidade da estatística de teste, que é a média amostral, ser mais extremo do que a estatística observada, mais extremo do que x barra observado, dado que a verdadeira média é μ0, é a média sobre H0. Então, isso é igual a probabilidade de x barra menor do que a média observada na amostra, que foi 43, dado que a verdadeira média é sobre H0, dado que μ0 é igual a suspeita de que é 45. Em média, verdadeiro valor é 45. Então, isso aqui é uma probabilidade da normal padrão ser menor, né? Eu pego essa quantidade aqui, essa variável que tem distribuição normal, padronizo. Padronizar é pegar o quantio observado, né? A média amostral observada, menos a média, que no caso sobre H0 é 45, dividido pelo desvio padrão. Como o desvio padrão populacional é conhecida, e a gente viu no início, tá, que o desvio padrão da média amostral é sigma sobre a rede n, o erro padrão de x barra, ó, dividido pelo erro padrão de x barra, o desvio padrão da média amostral, que é sigma sobre a rede n, que a gente já calculou, é 1,5. Então, 1,5 é o sigma sobre a rede n, onde sigma é conhecido na população. Então, isso é igual a probabilidade de z ser menor. Então, vamos lá, 43 menos 45 dividido por 1,5. Menos 1,33. Menos 1,33. Isso é igual. Então, a gente vai procurar aqui. Vamos aqui. Vamos tentar aqui pegar uma tabela. Menos 1,33 acumulado na tabela acumulada, né? Então, uma tabela acumulada. Na parte negativa, é a segunda parte, menos 1,33. Ó, menos 1,3, a primeira decimal é 3, aí 0, 1, 2, 3. É 0,0918. Menos 1,33, 0,0918. Ó, a segunda decimal, 0,3. Então, 0,918.
Então isso aqui 0,0918. Logo, o valor P, que é a cauda inferior, né, somente uma cauda, alfa chapéu sobre 2, então o valor P denotado por alfa chapéu é 2 vezes 0,0918 ou 12. 0918. Que é igual a 2 vezes 0,0918. Isso é igual 2 vezes 0,0918. 0,1836. Então, pessoal, esse valor P aqui é um valor grande ou pequeno, né? Obviamente que esse valor P aqui é grande, tá? Uma probabilidade do acaso grande, que representa a ideia do seguinte, ó. Esse 43 aqui, se a verdadeira média é 45, o 43 ocorre aqui próximo de 45, tá? Muito próximo de 45, se a verdadeira média é 45. E o 43, ocorrendo com grande probabilidade, quer dizer que essa área aqui à esquerda, tá? Valor mais extremo do que observado, esse 43 é próximo do 45, dá uma área grande, com grande probabilidade do acaso, esse 43 ocorreu em torno de 45, tá? Então é mais razoável dizer que a verdadeira média é 45 mesmo, tá? Porque o 43 ocorreu com grande probabilidade próximo de 45, tá? Então valor P grande não rejeita a hipótese nula. Então é mais razoável dizer que realmente a verdadeira média é 45 e não diferente. Então não rejeita a hipótese nula, tá? Então foi isso que aconteceu, né? É a nossa decisão, tá? Então, como valor P, que foi igual a quanto mesmo? 0,1839. 0,1839 não é menor, por exemplo, do que o alfa, de um alfa, digamos, de 0,05, de 5%, né? Não é menor, então não é suficiente menor para dizer que a verdadeira média é menor do que 45, ou seja, diferente, tá? Como isso não ocorreu, tá? Porque se o alfa chapéu, o valor P, fosse suficientemente pequeno, por exemplo, menor do que um certo alfa, então rejeita a hipótese nula, se fosse menor do que alfa, mas não é. Então a conclusão é por não rejeitar a hipótese nula. Então é razoável ainda dizer que a verdadeira média é 45 mesmo. Ok? Então essa é a nossa decisão. Agora a gente vai ver como calcular isso no R manualmente, né? Como se fosse manualmente, passo a passo. Ok? Eu vou deixar aqui. Então vamos lá para o R, tá? Então eu considerei uma base de dados, tá? Salva em CSV, tá? Primeiro, antes de partir para a análise dos dados, existe essa função aqui, getWD, para verificar qual a pasta de trabalho, tá? Que você está trabalhando, né? Executando seus códigos, para a gente manter a base de dados na mesma pasta. E o setWD, veja que o getWD, aqui embaixo, ele tem como output todo o caminho da sua pasta de trabalho. Aí você pode selecionar, copiar e colar no setWD, tá? Set work directory, né?
E aí cola para você garantir que a sua pasta de dados, estando dentro desse ambiente de trabalho, fica mais simples de você fazer a leitura. Tá? Então, ajustei o diretório de trabalho. Tá? Existe a função read.csv, que é o formato da base de dados da gente, tá? Que está em CSV, que é colunas separadas por vírgula. Tá? A minha base de dados eu posso abrir aqui, por exemplo, né? É esse 02 exemplo 2 dados, tá? Eventualmente no nome ela apresenta espaço e caracteres especiais, tá? Mas não é uma boa prática manter espaço ou caracteres especiais no nome de base de dados. Mas quando eu fiz a leitura para arquivo do tipo .csv, não teve problema, né? Então nessa base de dados tem aqui a primeira linha, é o nome da variável, tá? Meus dados é dados pontos amostrais, tá? E aqui os dados em si, tá? São 16 valores, tá? Que representam o que? Amostras, cada elemento amostral, né, da minha pesquisa, tá? Então a primeira pessoa apresentou uma característica, a primeira pessoa, objeto, apresentou uma característica com valor de 37,64, tá? O segundo 39,81 e assim foi até a 16ª, né? Veja que aqui tem 17, com a primeira linha sendo o título da variável, temos 16 observações, ok? Então essa base de dados aqui é como se fosse um TXT específico, né, especial, que é coluna separada por vírgulas, .csv. Bom, então eu utilizo aqui a função, né, deixa eu ver aqui se eu coloco aqui, um pouco maior aqui, pronto. Então faço a leitura dos dados com a função read.csv. Dentro do argumento eu coloco o nome do arquivo de dados, tá? Tem alguns argumentos adicionais que vocês podem ver aqui através do help, interrogação read.csv, tá? Vocês veem algum argumento, por exemplo, header igual false, quando não tem título, nome para as colunas, então o cabeçalho igual a false, mas por default o cabeçalho é igual a true, tá? O default é isso mesmo. Porque aqui é read table, ponto table. Vamos ver aqui, read.csv, header true, o default é true, tá? O read.table aqui o default é false. A gente está tratando aqui a função read.csv. Então vamos rodar. Aí data, ele apresenta os dados, ó. Primeira linha é o título da variável, dados pontos amostrais, e em seguida abaixo temos os resultados observados na amostra. Eu posso acessar a média dessa variável de uma maneira indireta. Eu coloco o nome esse data aqui, a estrutura dele é um data frame, tá? Ele é um objeto do tipo data frame, str é de structure. Só para ter certeza que, ó, a estrutura de data é data frame, 16 observações de uma variável. Então eu acesso a média da variável dados ponto amostrais de maneira indireta. Eu coloco o data frame data, dólar, o nome da variável. E aí eu calculo então a média, por exemplo, a média é 43, que é exatamente a média que a gente observou nos cálculos manual que a gente fez no OpenBoard, tá? O desvio padrão SD data, que é o data frame, dólar, nome da variável. Ó, desvio padrão 6, a variância populacional era conhecida igual a 36, então desvio padrão 6, tá? Eu poderia calcular a média de desvio padrão sem acessar de maneira indireta o nome da variável com dólar, né? Data dólar. Eu poderia fazer um attach,
que permite acessar o nome da variável de um data frame de maneira direta, tá? Então min e o nome da variável que realmente já está dentro do data frame, sem precisar do data $. Então min 43, desvio padrão standard deviation 6, tá? Ou então posso usar um summary da variável do data frame. O summary data, ele dá algumas medidas estatísticas, o mínimo, o primeiro quartil, mediana, média. Média aqui, ó, 43. Terceiro quartil e máximo. Ele não apresenta desvio padrão, tá? Mas apresenta algumas medidas de posição. Mínimo, máximo, mediana, média, né? E alguns quartis, tá? A gente podia sumarizar, tá, esses dados usando algumas técnicas mais recentes de ciência de dados. Então aqui eu coloquei aqui alguns sites que vocês podem acessar para ler e ter acesso a mais ideias de análise de dados de maneira mais, digamos, mais moderna, né? Que os cientistas de dados estão utilizando atualmente com mais frequência, tá? Então usando aqui, por exemplo, a biblioteca dplyr, tá? Então usa essa biblioteca. Vejamos aqui. Deu um erro porque estava selecionado só uma letra. E aí tem um objeto chamado table, que é um data frame, é uma base de dados específica com características aprimoradas para a gente trabalhar com os dados, tá? Só que eu percebi que depois a gente nem precisava tanto para esse trabalho, tá? Mas eu assim mesmo acessei ele, tá? E aí eu posso trabalhar com um operador pipe aqui para poder tratar sumário de uma forma digamos, mais organizada, né? De maneira mais moderna, tá? Então eu pego aqui o data, que é a minha base de dados, o data frame, tá? E ao lado desse operador aqui, dessa função, a gente chama operador pipe, percentual maior percentual, tá? Eu quero que aplique a função summarize, né? Faça um resumo, tá? Usando o que? Qual base de dados? O que está do lado esquerdo. Usando a base de dados data, tá? E que cálculos eu quero? Que funções eu quero aplicar como resumo? Eu vou chamar aqui de média, é o nome que eu dou, sendo igual o min, que é uma função de dados amostrais, que é o que? É a variável que pertence à base de dados data, tá? E vírgula not_a.rm, not a number remove, remova os números faltantes igual a true. Se houver números faltantes, remova do cálculo da média, tá? Vírgula sd é o nome que eu dou para a variável que eu quero calcular, tá? Que é de standard deviation, desvio padrão. A função sd, que é a função de desvio padrão da variável que pertence à data, tá? E remover dados faltantes, né? Not a number igual a true, remova se houver, tá? E aí calculou e ele solta como resultado exatamente as funções as variáveis, a média que eu criei e SD, e ele solta o resultado. A média é 43 dos dados amostrais e o desvio padrão é 6. Então são maneiras alternativas de trabalhar as descritivas da base de dados, né? O pipe pode também ser acessado por barra maior, tá? Ao invés de percentual maior percentual, barra maior também é uma forma alternativa, que é um pipe novo, tá? É um pipe atualizado que tende a ser mais eficaz, mais rápido nos cálculos de grande base de dados, por exemplo, ok? Então ele também faz a mesma função do pipe antigo, tá? E aqui está. Bom, e agora a gente vai para o passo a passo para calcular o valor P do mesmo jeito que a gente calculou manualmente, só que usando o R, né? Então, primeiro, o mu0, a média sobre H0, que era 45, tá? Eu vou rodar aqui. A variância que é conhecida, que é 36, então o sigma é a raiz, que é 6,
né? E aqui eu calculo o tamanho da amostra N, que é a dimensão da minha base de dados, tá? Só que eu quero apenas a linha, então colchete, um colchete, que é a primeira dimensão, que é a linha. Se fosse a dimensão 2, seria a coluna, né? E se fosse as duas dimensões, não teria esses colchetes, tá? E aí daria linha e coluna, tá? Mas eu quero só a linha, então a dimensão 1, ok? Então o N é 16 observações, tá? Aqui eu coloquei uma observação que a média amostral tem distribuição normal μ0, o erro padrão de x barra, tá? Da média amostral ao quadrado, onde o erro padrão é sigma sobre raiz de n, e eu calculo aqui erro padrão da média amostral, sigma sobre raiz de n, que a gente usa na padronização da normal. Então o erro padrão, ó, é 1,5, conforme a gente já tinha, ó, observado, ó, 1,5. Erro padrão 1,5. E aí a média observada na amostra é a média de dados amostrais, que é a variável que a gente está analisando. Então a x barra observado é a média observada na amostra, especificamente na amostra, que foi 43. E o valor P, como teste bilateral, é 2 vezes a probabilidade do valor de uma cauda. Como a média observada na amostra é menor do que a média sobre H0, então é uma cauda à esquerda. Então é uma probabilidade acumulada para a esquerda. Então é um P-norme do quantio bruto, tá? Original, que é a média observada na amostra original, quantio original, de uma normal com que média? A média sobre H0, que é μ0, e qual o desvio padrão? O erro padrão de x barra. Então, e multiplicado por 2, porque o teste é bilateral. Se a média observada na amostra fosse maior do que a média sobre H0, seria a probabilidade complementar da acumulada. Então, seria 1 menos essa probabilidade acumulada de um ponto de x barra observado para menos infinito. O complementar disso seria 1 menos essa probabilidade acumulada à esquerda, tá? Ou usa o lower.tail, né? Poderia ser aqui lower ponto tail igual a false. Aí poderia usar isso, seria uma probabilidade complementar, tá? Só que não é o caso, porque a média observada é menor do que a média sobre H0. Então a probabilidade extrema é uma probabilidade do ponto para menos infinito. É uma probabilidade acumulada. Então usa direto a função que o R nos fornece, que é o P-norm, probability norm, tá? E multiplica por 2. Então calculando dá esse valor P, 0,1824224. Então o valor P 0,1839. Dá essa diferença porque o R tem aproximações decimais muito mais precisas do que a máquina manual que a gente utiliza, essas máquinas simples, né? Então é questão de arredondamento. Mas 0,18, duas casas decimais, elas são idênticas, né? Então esse é o valor P. Então não rejeita H0. Outra maneira de calcular o valor P, ao invés de trabalhar aqui no R, possibilita trabalhar a probabilidade da normal com quantio original, que é o x barra observado. Mas manualmente a gente padronizou essa probabilidade, né? No R a gente pode calcular a probabilidade x barra direto aqui, ó, tá? Só que a gente pega, padroniza de x barra para z. Pega o quantio menos a média sobre H0 dividido pelo padrão da média amostral. E aí calcula essa probabilidade aqui na tabela, a probabilidade z menor do que menos 1,33. Então no R, ou a gente calcula a probabilidade x barra menor do que 43, que eu acabei de calcular, tá? Só que a média é 45 e o erro padrão 1,5,
tá? Ou calcula a probabilidade de Z menor do que menos 1,33, que é o que a gente vai ver agora. Para isso eu criei uma função chamada padroniza quantio, que vai pegar o x barra observado, subtrair da média sobre H0 e dividir pelo erro padrão. Então, tem esses argumentos: o quantio observado, a média sobre H0, o sigma, que é o desvio padrão populacional conhecido, e o n, o tamanho da amostra. Tá? Então, eu criei essa função, calculo o erro padrão da média amostral, sigma sobre raiz de n. O erro padrão aqui se eu desejasse fazer um print aqui, por exemplo, print do erro padrão, ok? Aí o Z quantio, o quantio padronizado é o que? O quantio observado menos a média sobre H0 dividido pelo padrão da média amostral, e retorna o Z quantio. Então criei essa função, e aí eu calculo agora o Z observado com a função padroniza quantio, pego o quantio original, eu atribuo a média sobre H0, o desvio padrão populacional conhecido, sigma, e o tamanho da amostra n. Calculei o Z observado, o quantio padronizado, que foi menos 1,33. 1,5 aqui é o erro padrão que foi calculado, né? Eu pedi na função para imprimir o erro padrão da média amostral. Então a gente já viu que o erro padrão da média amostral 1,5 e o Z é menos 1,33, ó, menos 1,33, essa padronização aqui. E aqui está, ó, menos 1,33, tá? E aí o valor P vai ser 2 vezes a probabilidade acumulada no quantio padronizado, menos 1,33, que é exatamente 2 vezes a probabilidade de Z menor do que menos 1,33. E aí a gente vai calcular com o quantio padronizado, e aí, ó, 0,1824, que é exatamente, né, 0,1839, duas casas decimais, nós temos o mesmo valor, o mesmo resultado. 0,1839 e ali 0,1824. Ok. Pronto. Então, pessoal, para fechar, né, a gente vai calcular o valor P usando uma função específica do R. Para isso, se vocês não tiverem instalados um pacote chamado Teaching Demos, vocês instalam, tá? Usando o install.packages, né? Você já deve saber instalar pacotes no R, e aí requer esse pacote, né? Require Teaching Demos, ok? Pode fazer um help da função z.test, que ele faz um teste usando a normal padrão, Z, né, para média, exatamente para a média quando a variância populacional é conhecida, tá? Para esclarecer alguma dúvida, usa o help dessa função. E o teste bilateral dá-se da seguinte forma: a função z.test, o argumento pegue os dados amostrais da base de dados data $, nome da variável, então essa variável que eu quero trabalhar. A média mu sobre H0 é o mi0, eu posso colocar no lugar de mu0, deixa o mu0, então vai ser o 45, né, que é a suspeita, né, a suposição, a hipótese inicial do problema. O STDEV é Standard Deviation, que é o sigma conhecido, tá? Alternativa, tá? Então, por default, a alternativa é two-sided, mas poderia ser lower ou less, eu acho que é less, vamos ver aqui. Poderia ser unilateral à esquerda, que é less. Vamos ver aqui se é só olhar aqui no help, vamos ver aqui. Alternativo pode ser two-sided, que é o default, tá? Less, que é menor, e greater, que é maior.
tá? Então, no nosso caso, apesar de ser o default, eu coloquei aqui para vocês saberem que tem essa opção, tá? Então, two-sided, less ou greater. E o conf level para construir um intervalo de confiança, e eu escolho a confiança, por exemplo, 95%. Então, eu rodo, né? Então, vejo que em poucos passos a gente tem uma função própria do R que já vai realizar todos os cálculos que a gente fez manualmente e passo a passo usando o R, tá? Então, a gente faz a leitura aqui, ó, one sample z teste z de uma amostra, o data, os dados, é o data $, dados amostrais, a variável que eu estou fazendo o teste. O z, olha, lembre-se, o z, o quantio padronizado, menos 1,33, nós trabalhamos com duas casas decimais manualmente, o passo a passo do R ele usa mais casas decimais. Então, o z é menos 1,33, o n, tamanho da amostra, é 16, standard deviation, que é o sigma, é 6, que é conhecido na população, desvio padrão, e o standard deviation of sample, sample mean, desvio padrão da média amostral, 1,5, lembram que foi o erro padrão da média amostral, que também é chamado desvio padrão da média amostral, 1,5, tá? Então, aqui está. E o p-value, o valor P, 0,1824. Ó, 0,1824 foi o valor P que a gente tinha encontrado anteriormente, ó, com nossos cálculos passo a passo, 0,1824. 0,1824. Então, valor P grande não rejeita H0, porque valor P alto, grande, indica que o valor da estatística observada na amostra ocorreu com grande probabilidade devido ao acaso, supondo que a verdadeira média é H0. Então, é razoável que a verdadeira média é H0 mesmo, tá? Então, a hipótese alternativa, né? Na verdade, a gente diz que não rejeita a hipótese H0. Não há evidência para dizer que a média é diferente de 45, e sim ela é igual. A hipótese alternativa diz que a verdadeira média is not equal to 45, né? Não é igual a 45. Intervalo de confiança, 95%, a gente pode interpretar que a verdadeira média está entre 40 e 45,93, tá? Com 95% de confiança. Ou seja, esse intervalo ele contém o valor 45, então é possível que a verdadeira média seja 45. Então, por isso que não existe evidência, né? Pelo menos a 95%, a 5% não existe evidência de rejeitar a hipótese nula, porque o intervalo de confiança de 95% contém a média 45. Tá? E o sample estimate, a estimativa amostral da média dos dados é 43, né? Que foi a média observada na amostra. Bom, pessoal, aí a gente concluiu então um teste bilateral, tá? Para a média quando a variância ela é conhecida. E aí a gente trabalhou com o valor P, né, para tomar a decisão, tá? E além disso um teste bilateral, tá? Então, pessoal, fica finalizado, tá, esse exemplo, tá? E a gente vai para o próximo vídeo trabalhar com o exemplo 3, que é o problema de combate à violência, né, para verificar se um combate à violência surtiu efeito positivo ou não, se ele foi eficaz ou não, tá? Trabalhando a questão de teste para proporção populacional, proporção de dias violentos, tá? Também trabalhando com valor P. Isso a gente vai ver manualmente, cálculo passo a passo no R, tá? Para o valor P, e além de usar uma função específica do R para fazer esse teste de hipótese, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Tchau, tchau.